Bom, como que é o combinado aqui? A gente entra toda terça-feira para agora a partir das 21 para falar sobre bebês e assimetria craniana. Então, a gente sempre vai ter esse espaço para informação, comunicação, trocas. Eu quero receber vocês, mães, aqui para a gente tirar as dúvidas e se quiser entrar na live comigo para contar um pouco da sua história, fazer essa partilha, contar a sua busca com seu bebê, porque eu posso aqui fazer uma troca e já inferir informações importantes que você pode começar a aplicar na sua casa e com seu bebê e já iniciar esse cuidado. Bem-vinda! Quem tá aí junto com você? Lucas está aqui e Liz. Temos a Liz. Cadê? Ai, Não tô vendo. Cadê? Aqui, Liz. oi, princesa! Temos Gemelar, Gemelar, exatamente. você tá no curso, né? Estou. Lembrei de você. Estou no curso. Uma braciner aqui. Me conta como tá sendo a sua experiência dentro do programa da massagem do bracinho. Então, na verdade, o primeiro dia que eu comecei a fazer realmente as massagens foi ontem. Porque eu tentei fazer assim no colo e tal, achei que não ficou muito interessante. Aí eu sentei no chão com eles, eu acho que fez mais sentido. E aí eu tenho duas situações. Eu tenho a Alice, que tem a braxicefalia, é isso, né? Que tem a cabeça mais retinha. E o Luca, que tem a plágio. Ó, bem evidente a plágio dele. E aí eu tô tratando já desde que eles nasceram praticamente com, sei lá, eles ficaram quase 30 dias na UTI pela prematuridade. E aí depois, uns 15, 20 dias, eu já percebi que o Luca tinha o torcicolo mais. E já comecei a tratar. E agora, semana passada, eu tive uma posição de uma pediatra e falou, olha, o caso dele parece ser bem grave. Eu acredito que vai ser necessário usar a órtese, né, o capacete. Então, fui para um outro osteopata e aí fizemos o scanner, né, e apareceu como a severa a questão da plágio dele, né. E aí, hoje que eu fiz a tomo para poder ir para o neuro para ver se vai ser realmente isso. Mas, olha, a ideia de usar o capacete me desceu assim, meio atravessado, né? Não era isso que eu esperava. Então, eu já estava bastante incomodada com isso, mas o que me fez, assim, parar e falar assim, realmente eu preciso fazer algo mais, é uma coisa bem curiosa. Foi quando eu cortei o cabelo do Luca. Porque a Liz, é bem cabeluda. E o Luca tava com um pouquinho de cabelo na frente, um pouquinho atrás. E acabava disfarçando nessa região da nuca ali a plágio. Aí quando eu cortei, eu falei, meu Deus, isso aqui tá muito feio. Então, algo assim, eu fui pensando, acho que as mães, às vezes, nós mães precisamos se atentar a isso. Porque eu não tinha percebido, o cabelo tava, tipo, disfarçando algo que tava muito evidente. Então, eu fiquei, assim, bem apavorada. Então, agora, hoje eu fiz a tomo, não sei qual vai ser a posição do neuro, né? Mas eu fiquei pensando, eu preciso fazer algo mais. Aí, por isso que eu fui buscar e encontrei você. Então, eu comecei a fazer a massagem, só que eu percebo o Luca bem irritado com a questão da massagem. A Lisa, eu fiz com ela, até dormiu, muito tranquila. Só que a Lisa, a questão da braxicefalia, o Luca, eu acho que ele deve ter dorzinha, não sei. O que você me indica nesse sentido? Pela prematuridade, por eles ficarem internados, né? Foi por isso que você começou um trabalho com a fisioterapia ou você notou algum sinal importante, a cabecinha, torcicolo, o posicionamento, algo que falou que te chamou a atenção a ponto de você procurar? Não, logo os primeiros dias que eu cheguei em casa com o Luca, eu já percebi que ele tinha uma preferência para ficar só de um lado. E aí eu fui em alguns médicos, dois médicos falaram assim, é normal, ele vai voltar. Eu falei, não é normal isso, como eu já tinha visto algumas coisas, já fui buscar osteopata. Só que eu fui no osteopata na minha cidade que não era específico de bebê. E ele também falou, não é algo para se preocupar, né? E depois de um mês, daí eu fui novamente com um osteopata específico para bebê. Daí fizemos o trabalho, só que o que eu percebi? Por mais que nós fizemos o trabalho de
tentar reposicionar, o Luca, ele é bem, assim, voltava, sabe? Peito que se chama de elástico, né? A gente coloca e volta rapidamente. E aí agora a gente tá... Eu percebo que agora ele tá ficando mais nessa outra posição, de ficar de ladinho, porque quando a gente colocava ele de ladinho, ele ficava super irritado. Então era um grande... Você tinha sessões, eram semanais? Não, cada 20 dias, mais ou menos. Cada 20 dias. E em casa ia fazendo reposicionamento, mas ele tinha o fator elástico que voltava. Voltava, aham. E aí esse tempo, você sentiu evolução? Ele acabou melhorando a preferência? Eu acho que, na verdade, agora que ele tá ficando um pouco quando a gente reposiciona. Por exemplo, agora ele fez uma sonequinha, agora eu reposicionei ele ficou, dormiu um tempo, mas antes isso nunca acontecia. Então, qual é a minha grande dúvida? Até eu conversei hoje com a osteopata, mas se tivesse uma outra opinião seria interessante também. Que quando a gente reposicionava, ele não ficava. E aí, então, isso é um fator que acaba atrasando um pouco, né, o tratamento, porque o encontro com o profissional é a cada 20 dias, tem um período, né, bem espaçado. E aí, nesse intervalo, a orientação é reposiciona a cabecinha, ou seja, ela está sempre do mesmo lado, vira para o outro lado, reposiciona para que livre o apoio da retificação. Mas o que acontece? Se ele tem esse fator elástico, o reposicionamento não acontece. Então, a intervenção em casa atrasa e o próximo encontro profissional está muito longe. E aí fica nesse período de mantido essa dificuldade cervical do bebê. Porque a nossa ideia com o reposicionamento é que ele consiga modificar o posicionamento da cabeça, ter liberdade de movimento com o pescocinho. E não simples desapoiar o que está amassado. Né? Então, essa é a grande diferença. E de bruços, quando você coloca ele de bruços, ele conseguia virar para o outro lado ou sempre mantinha também para o mesmo Não lado? fica, chorava de bruços. Não fica ainda. O tummy time com ele é bem pouco tempo. Então, ele tem um componente torsional importante, né? Um componente de torção importante. Geralmente está associado à cervicalzinha. E torácica também, que o bebê ele vai desenvolvendo de cima para baixo e vai ganhando esses movimentos de cima para baixo. Quantos meses ele está agora? 5 meses. Ele nasceu prematuro com 32 semanas, então seria idade corrigida de meses. Na questão da osteopenia, porque mais um detalhe que eu pensei, né, sobre o crescimento do crânio. Em regra, estaria a idade corrigida. Aquela idade de crescimento. Ótima pergunta. Por quê? A gente, para a simetria, para a validação da formação óssea, a gente considera a idade normal. Por quê? Porque ele está tanto tempo, ele está 5 meses fora da sua barriga, sentindo a pressão da gravidade e seguindo esse processo de ossificação. Porém, a gente não pode cobrar desenvolvimento dele de 5 meses. Não, então, isso sim. É como se ele tivesse a formação, né, o desenvolvimento tecidual dele também acompanha a idade corrigida. Porém, ele está disponível, né, ele está em contato com o estresse durante os 5 meses. Sim. Principalmente internação, gravidade, falta de mobilidade. Porque hoje eu tive um contato com a osteopata e daí ela até comentou sobre a gente contar a idade corrigida, que seria até 6 meses, o trabalho do osteopata sem usar a parte da órtese, de acordo com que o crânio cresce mais até 6 meses. O que acontece? O Luca, ele nasceu prematuro, ele tá com 5 meses, mas ele tá com 8 quilos, então ele tá enorme. E a cabeça dele tá grande. Então, eu falo assim, ele não vai continuar crescendo nessa velocidade, eu acredito, porque eu acredito que daqui pra frente ele vai dar uma estagnada, né? Tipo, aquela questão, cresce, eu acho que 1 ou 2 centímetros por mês, até 6 meses, não lembro se é isso exatamente, que eu vi essa informação, depois é meio centímetro, né?
5 milímetros por mês, depois de 6 meses. Vou até aproveitar e responder que a Jéssica perguntou também, se tem uma idade limite para correção de assimetria craniana. Pois é, a maioria dos profissionais hoje usa uma guideline que o melhor período de intervenção é até os 6 meses. Né? Então, 6 meses, no caso de prematuro, 6 meses corrigido. Porém, tem muitos artigos que falam que até 2 anos o bebê ainda pode usar a órtese que vai funcionar. Então, não existe um consenso ainda na literatura. Sabe-se que dos 6 meses para frente diminui a velocidade de crescimento ósseo, porém o osso, gente, o osso é um tecido móvel. Apesar de a gente pensar no ossinho duro, né, que ele bate no outro, esse osso fora do corpo, esse osso que é de um corpo sem vida, ele tá rígido ali, mas não é assim dentro do nosso corpinho, né, que tá cheio de sangue, que ele se movimenta, que ele sofre mais deformidade às vezes do que o próprio músculo. Então, quando a gente vê a cabecinha retificada do bebê, é exatamente isso. O tecido mole, que são as membranas, que são os músculos, eles se tensionam no caso de um nozinho e carrega esse osso junto, impede dele continuar crescendo. Então, existe uma idade limite para se tratar? Não deveria, se a gente pensar isso como uma causa, esses nozinhos, essas disfunções do pescoço para baixo. Se eu tratar esse nozinho, essa disfunção, a cabecinha tende a voltar a crescer, a normalizar. É claro, se ele tiver 5, 7 anos, 10 anos, for um adulto, isso infelizmente já ossificou. E aí, para ter essa mudança, vai ser muito mais difícil do que num bebê. Mas a gente tem essa janela já, e em estudos mesmo, que até 2 anos dá para intervir. Então, no seu caso, você não quer usar a órtese craniana. Não! Seu bebê tem idade para tratar, ele tem necessidades, ele tem sinais que precisam ser cuidados e tratados. Por exemplo, a preferência. A preferência diz o que para mim? Que ele tem facilidade de virar de um lado e dificuldade de virar de outro. Então, o que o capacete vai fazer para isso? Para mudar a facilidade de um lado e a dificuldade do outro de virar a cabeça? Nada. Não vai intervir nisso. Então, a órtese craniana, ela é um gesso, ela é um molde, uma forma. Ela vai mudar o formato da cabeça? Vai, por diferença de pressão. Segura de um lado e deixa o outro espaço para aqui que está sendo pressionado, né? Na verdade, eles não falam que pressiona, mas ele contém o crescimento para o outro lado expandir. Mas daqui para baixo, o capacete não vai intervir. Então, esses outros sinais que o bebezinho está apresentando, como preferência, dificuldade de ficar de bruços, né? Regurgitação em excesso, refluxo, constipação, sono alterado, irritabilidade, que foi outra coisa que você citou dele, né? Que ele fica muito irritado ao toque, ou seja, o sensorial, a sensação tá descoordenada para ele, tá esquisito, né? Então, tudo isso a gente consegue abordar no tratamento com os profissionais, fisioterapeuta, osteopata, pediátricos, que tem uma capacitação, tem vivência em assimetria craniana e torcicolo, usam as ferramentas de terapia manual certas, e a gente consegue oferecer que as mães consigam ajudar a gente nesse processo, aplicando essa mesma manualidade no bebê todos os dias, que é isso que você começou a fazer agora, né, com a massagem do bracinho. Então, na massagem do bracinho, o que você vai focar? Vai focar em dar toques no corpinho do seu bebê. Sempre, por que bracinho, né? As pessoas perguntam, esse nome é tão fofo, mas por que bracinho? Porque a gente realmente abraça a musculatura, abraça os tecidos. Então, a gente não aperta o bebê, a gente abraça. E essa aproximação, esse abracinho, esse gostoso, ele dá para o músculo, ele dá condições para esse músculo ele sair desse estado de nó e voltar a fazer o movimento que ele veio
ser, né? O bebê veio fazer. Ou seja, a sua função muscular. Deu para entender? Sim, é uma dúvida que eu fiquei, não sei se você consegue me esclarecer agora, sobre a questão quanto pegar. Porque às vezes parece que é sério. E aí como Como pegar? quanto pegar? Porque o pescoço, você comentou sobre a questão do pescoço. Olha só, Lu. Não existe pescoço aqui, né? E aí entra a situação no pescoço. Não tem onde pegar. E mesmo assim é interessante, mesmo indo pegar. Essa é uma dificuldade frequente. Né? O bebezinho tá todo tenso aqui, ó, não tem uma abertura para a gente entrar. Então, o que eu recomendo? Ó, você está começando agora, mas se você assistir as baby análises, que são os encontros que a gente tem mensal, todo mês eu chego com as mães na última quarta-feira do mês e a gente faz a baby análise, que é um encontro assim ao vivo, fechado, só para as alunas do curso do Método Bracinho, para justamente conversar sobre o bebê de vocês, sobre as dificuldades, sobre como eu vou dizer isso, orientações diferentes e únicas para cada dificuldade específica de vocês. Então, por exemplo, a sua aqui agora é sobre acessar o pescoço para fazer a gravatinha. Então, como o bebê não tem isso, por onde a gente começa? Daí lá eu vou explicar o seu caso, mas como é? Vou explicar aqui para as pessoas entenderem. Quanto mais toque, melhor. Então, você apoia a sua mão inteira no tórax do bebê e você vai subir devagarzinho até lá em cima e fazer a manobra aplicada, começando desse toquezinho aqui. Então, é semelhante ao cangotinho do gato, só que na parte anterior. Se a gente chegar e já meter a mão aqui, realmente o bebê ele vai ter desconforto. E ele que tem uma preferência, eu já sei que vai estar mais sensível ao pescocinho. Então, o que você pode começar? Pela primeira parte lá do rostinho. Rostinho, rostinho. E aí você vai descendo em direção à gravatinha para fazer a manobra. Sempre de fora para dentro. E aí, usa as janelas de oportunidade. O banho, a parte onde está mais molhada, mais escorregadia. Sei que com 2 aí é meio confuso, né? Meio corrido. Mas se você conseguir fazer 3, 4 manobras no banho, já vai dar um estímulo sensorial que aquela pele precisa para começar ele reclamar menos. E para ele que não gosta do bruços também, coluninha de cima e baixo, cangotinho, coluninha até lá no saco, vai muito bem para ele, tá? Bolinha de bebê na hora de carregar e depois coluninha na hora do bruços. Maravilhoso. Eu já recebi de uma esquentada recente também no programa. Já recebi antes e depois de Cangotinho do Gato. Já recebi dos profissionais. Estou muito feliz hoje. Um monte de resultados chegando no meu direct lá no Instagram secreto que a gente tem. Você já está no Instagram secreto, né? Já assisti algumas lives que estão gravados os seus atendimentos, até me esclareceram. Então, lá a análise eu achei muito pertinente. Porque como a analisa é cabeluda e você olhar o cabelo para visualizar, e aí eu fiz com a lista feito. Eu tinha a visão que a osteopata tinha feito, né, a imagem com a toquinha, mas a casa não tinha feito ainda. Tem avaliar melhor, né, acompanhar. Você conseguiu fazer o registro, todo o registro inicial que tem lá nessa página com as fotos e tudo? Eu não consegui entrar, mas eu acho que o Google, porque é isso? Ou não? Então Google Forms tem que ter um e-mail, eu acho. Eu acho que eu não atualizei meu celular, peço no Google, daí eu acho que mas eu fiz foto para eu ter. Maravilhoso. Porque eu sei que logo vou receber o seu depois, o antes e depois. É algo assim, sobre a questão da, né, não é o que eu gostaria, mas vai ser para resolver, né? Olha,
É claro que é sempre uma decisão sua, né? Junto com os profissionais que te acompanham. E eu sou uma delas também. Então, a minha opinião sobre a órtese craniana é o seguinte: existe os protocolos, existe o guideline, que é o quê? É a orientação global seguindo os artigos que existem. Então, eles falam assim, a partir dos 6 meses, se é uma simetria severa, muito severa, existe a indicação de órtese. É obrigatório colocar? Não. Por quê? Porque durante o uso da órtese, o tratamento precisa continuar. Ou seja, tratar os nozinhos, as causas e os bloqueios. E o que acontece também é que o que consideraram nesse estudo para indicar ou não o capacete foi a comparação com o reposicionamento. Então, assim, a primeira indicação é reposicionamento. Se o reposicionamento não funciona, aí vai para a órtese craniana. Só que ninguém colocou nesse meio outras intervenções eficazes e outros tipos de manejo com o bebê. Então, eu tenho, sim, mães que peitaram e falaram: não quero colocar órtese, sabendo que a janela é até 2 anos, que dá para colocar, e fizeram um tratamento conservador e massaram o bracinho em casa e passaram a ver melhor a diferença no movimento e na estrutura. Por quê? Porque deu condições do reposicionamento ficar efetivo. Então, se o bebê só vira para lá, você tenta virar para cá, ele volta. Qual é o nosso pensamento? Quem são as abraciners? Quem está na metodologia da massagem do bracinho vai pensar: eu vou primeiro soltar esse elástico, aí o bebê ele vai ficar livre para virar para o outro lado sem ser repuxado. Então, eu consigo dar qualidade de movimento para o tecido, para os músculos e o próprio movimento ativo do bebê, que começa a conseguir um reposicionamento com qualidade. Então, tendo essas duas etapas, o movimento vai ajudar a soltar cada vez mais. E a cada estirão de crescimento que o bebê vai tendo, você, com a massagem, consegue liberar os nozinhos que vão aparecer, que estão mais profundos, que só aparecem quando a boca estica. Então, você tem não é um controle, mas você tem uma possibilidade de acompanhar a evolução do seu bebê, tanto da regressão da simetria de torcicolo, quanto do desenvolvimento, tendo um programa, tendo essa metodologia que você tem agora. Porque se você tiver dúvidas do que está acontecendo, tem lá a teoria. Se você quer saber o que o bebê tem que fazer nessa fase que ele está, nessa idade que ele está, tem lá a teoria, tem lá a escala do desenvolvimento natural. Se você fez as massagens, posicionamentos inteligentes, o reposicionamento, enfim, e o brincar terapêutico, e teve evolução, você sabe exatamente o porquê que teve essa evolução. E se depois dessa evolução teve uma pequena regressão, você também vai saber o que fazer com essa regressão. Porque é possível acontecer, o bebê está crescendo, se movimentando, coisas novas virão. Por isso é um processo, e não uma coisa assim, fiz 3 vezes e resolveu. É um processo que a cada idade, a cada fase, a cada crescimento, ele vai apresentar coisas novas pra gente. E lá no método você tem as ferramentas necessárias para acompanhar até 2 anos. Então, de 0 a 2 anos, você vai conseguir enxergar toda a evolução, o desenvolvimento da criança. E ter uma ferramenta para intervir de verdade. Se ele chegar com 10, 12, 14 meses, você sentir ainda insegura, tiver ainda resquício de assimetria, mas o que acontece na maioria das vezes? É que o bebê ele sai do severo e vai para o moderado, vai para o leve, até muitos casos vão desaparecer, mas os bebês que são muito severos geralmente demoram mais tempo. Então, mas eles saem dessa faixa e vão diminuindo, ao mesmo tempo que a idade vai aumentando, vai diminuindo a janela, que é a janela de decisão para a órtese craniana. E como melhorou,
a própria pessoa que indicou a órtese craniana fala, não, já tá melhor, já tá melhorando, então tipo, tá evoluindo, regrediu, não é necessário intervir com a órtese, vamos continuar o que está sendo feito. Então, muitas mães não fogem da órtese realmente e não precisam terminar nesse desfecho com a órtese craniana porque está intervindo na causa direta. Como você se sente com essa informação? Porque a ansiedade muito é algo que a gente for parar para pensar, está bom. Se cresce 1 centímetro, não vai melhorar. Tá crescendo, não tá? Tá crescendo, tá expandindo. Quem mantém o crescimento é o tecido mole dentro, é o cérebro crescendo, expandindo, empurrando essa cabecinha, né? Ele vai crescer de uma forma mais lenta, mas tá crescendo, tá tendo mudança. Então, se eu crescer, ó, eu tenho um nó aqui na minha blusa. Eu quero levantar meu braço, só que esse nó aqui na minha blusa, ele me impede de levantar o braço. Mas eu levanto até aqui, ok. Se eu continuar levantando e forçando, eu vou me adaptar e eu vou, talvez, até chegue lá, mas esse nó continua aqui, certo? Agora, se eu levanto meu braço até aqui, aí eu faço uma atividade que afrouxa um pouco o nó. Aí eu continuo subindo o braço, aí eu afrouxo um pouco mais o nó. Aí eu consigo subir o braço e eu desfaço esse nó. Ou seja, eu fiz o mesmo movimento. Eu consegui chegar, nas 2 vezes eu consegui chegar com o meu braço aqui. Só que na primeira vez, o nó manteve aqui e eu tive que me adaptar, talvez me entortar um pouquinho. Eu continuo com o nó. Continuo em disfunção. Cheguei no meu objetivo, mas não no objetivo natural, com a maior qualidade desse movimento. Agora, se eu desfiz o nó, eu vou continuar crescendo e vou chegar no objetivo. Então, isso vai acontecer com o bebê que tem assimetria. A cabeça ela vai continuar crescendo, independente se tirou, assim, independente de se eu estou com capacete ou não, se eu estou em tratamento ou não, ela vai crescer. Só que, se ela cresce com um nó, a parte que esse nó está segurando de crescer vai crescer menos. E a parte que está livre vai crescer um monte. E por isso a assimetria ela fica ainda mais grave. Então, o que dá gravidade nos casos de assimetria não é assim, ai meu Deus, é impossível. O que é gravidade? O que é moderado, severo, muito severo? São graus para a gente identificar quantos componentes estão mais afetados, por quanto tempo esse componente está ali, quanto tempo vai levar para resolver isso. Então, quanto maior na escala lá, severo, muito severo, mais tempo eu vou levar para resolver isso. Vai ser um tratamento mais longo. Vai precisar de paciência, vai precisar de intervenção. Mas não quer dizer que não é tratável. Não quer dizer que é impossível de melhorar. Às vezes dá uma impressão assim, que o osteopata scanner apareceu para ele como muito sério no scanner. E aí eu já estava tratando há 2 meses com outros osteopatas, você já está tratando com osteopata criança. E agora ele na verdade não colocou, nem acredito. Ele falou assim, é uma possibilidade mínima que resolva sem a órtese. Daí isso me deixou... porque ele não tem a ferramenta certa. Ele não me colocou nenhuma esperança de melhora sem a órtese. Eu fiquei muito apavorada com isso. Eu falei, será, meu Deus? Será? Aí você já me trazendo essa outra informação, já me deixa uma luz, né? Com a ferramenta certa, com o tempo de tratamento certo, com a ajuda certa da mãe em casa, tem como melhorar. Eu vejo e faço isso todos os dias. A gente tem como dar qualidade de vida, qualidade estética para o bebê, qualidade social. E outra, a assimetria, ela nunca vem sozinha. Não é só a cabecinha que tá tortinha. Tem disfunção na cervical, tem disfunção no pescocinho, na coluninha, às vezes no quadril.
na boca, no jeito de mamar, de se alimentar, de deglutir. É o bebê como um todo. Porque o bebê, ele é integrado, né? Não tem como a gente separar. Ah, é a cabeça, o problema está na cabeça. Não é. Então, a gente que estuda isso com profundidade, vê todos os dias, atende muitos bebês, existe até um padrão de lesões que a gente vai descobrindo. Então, eu sei, por exemplo, que o bebê que tem preferência para a direita, a parte de trás da cabecinha mais à direita vai ficar retificada, porque ele está numa torção onde a força fica diferente de um lado do corpo para o outro, por conta de reflexos, de movimentos naturais do bebê. Então, existe uma cadeia que a gente consegue organizar e intervir direto em cada pedacinho, cada nozinho. E foi assim que eu criei a metodologia para vocês entenderem onde estão os nozinhos, para vocês colocarem os abracinhos, as massagens nos lugares. Não é aleatório, nos lugares certos, onde eu sei que vai ter bloqueio e na maioria das assimetrias cranianas. E vai resolver, vai soltar se eu pegar naquele ponto. Porque eu já fiz isso inúmeras vezes. E comecei a orientar as mães a fazer em casa e elas repetiam o que eu estava fazendo no consultório e todas as vezes liberavam. É claro que um bebê diferente do outro tem a sua individualidade, mas também existe uma forma de padronizar ter um passo a passo de lugares para a gente abordar e do jeito certo, da maneira certa. Então, você já percebeu que só virar a cabeça para um lado é um jeito de abordar, que a maioria dos profissionais orientam, inclusive. Mas eu, na minha prática, e com os meus pacientes, vi aqui, eu nunca acreditei, na verdade, que só virar a cabeça do outro lado resolve. Porque se fosse tão fácil assim, o bebê fazia sozinho. Por que ele não vai para o outro lado? Ou porque dói, ou porque ele não consegue. Simples assim. Então, como que eu vou forçar virar para o outro lado, sendo que não existe uma condição ideal no pescocinho, no corpinho do bebê para que ele possa fazer isso sozinho? Se ele continua voltando, é porque tem alguma restrição ainda. Não é uma questão de acostumar. Não é isso. Não é isso. Por quê? Porque o bebê é um explorador. Ele quer ver tudo, fazer tudo e ganhar movimento. Ele não escolhe não olhar para a direita. Ele olha se ele consegue. Uhum. Ele não escolhe pivotear só para a esquerda e não para a direita. Ele não escolhe rolar só de um lado e não do outro. Se ele está nesse padrão assimétrico de movimento, é porque ele não consegue realizar. Eu falo assim, atraso no desenvolvimento em bebês saudáveis, que não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma doença, patologia, não tem nada, simplesmente ele não teve a oportunidade de realizar aquele movimento e por isso ele não aprendeu. Uhum. Então não é que ele está atrasado, ele nem aprendeu ainda. Ele não teve a oportunidade de fazer. Então, quando a gente começa a fazer as massagens, os abracinhos, essa oportunidade volta. E aí a gente vê bebês que não se movimentavam de um lado passar a se movimentar. Bebês que não ficavam de bruços porque o movimento da coluna, assim, ó, de extensão, não era confortável, não era possível para ele. E agora é. Então, essas evoluções que eu recebo todos os dias as mães falando, nossa, meu bebê agora fica 20 minutos de bruço, ele não ficava nem 2. Meu bebê passou a evacuar todos os dias. Meu bebê melhorou, não tem mais preferência. E preferência é uma palavra horrível que a gente usa, né? Porque o bebê não está preferindo nada. Ele está bloqueado no seu movimento. Então, eu uso a palavra facilidade. Ele tem facilidade para um lado e dificuldade para o outro. Faz sentido? Sim, muito sentido. Agora eu fico pensando, eu quero deixar ele só de lado, de ladinho. Aí eu fico pensando, isso vai fazer mal para eles nesse momento? Ó, por exemplo, o Luca, eu quero deixar ele só nessa posição, porque nesse lado aqui que tem o achatamento ali, né?
O ideal é você tirar esse travesseiro aí, ó. Tá vendo que tá muito grandão e ele tá meio preso aqui, ó? Deixar sem. Deixar sem. Mesmo que à noite ele acabe virando de barriga para cima, tá tudo bem. Durante o dia, você usa as correções. Aí, durante o dia, você pode usar um anteparo atrás, para ele ficar de lado, em vez de só essa elevação, porque daí ele eleva e fica assim, ó. Então, não. Deixa ele... Lembra? Bolinha de neném, bolinha de bebê, centraliza. Aí, deixa ele de lado, sem nada. Brinca com os brinquedinhos aqui. Do outro lado, brinca aqui, de bruços. E assim você vai devagarzinho inserindo novos movimentos para ele, inserindo novas capacidades, sempre junto com massagem. Primeiro eu libero tudo que está preso nele com a massagem. Depois eu vou usar o brincar terapêutico para dar movimento. E por último, os posicionamentos inteligentes, que é essa lateral, outra lateral, o bruxo e as formas corretas de fazer. Então, eu sei que você começou agora e tem muitas aulas para você assistir. Vai aplicando com a gatinha do gato, que é a primeira manobra que eu libero, e bolinha de bebê. E vai assistindo as aulas, você vai entendendo tudo que eu tô falando aqui, das possibilidades. Uhum. E eu vi. Joia? Não, legal. Deixa eu só perguntar mais uma coisinha, aproveitando. Sobre a touca, turtle. O que você me diz sobre isso? É a mesma ideia do reposicionamento. Tipo, vira pro lado que ele não consegue e gruda lá. Então, assim, eu até recomendo em casos, por exemplo, o seu bebê que é severo, muito severo, eu tô olhando ele, a gente tá fazendo uma mini entrevista aqui para entender o caso. Em alguns casos que eu avalio realmente o bebê, eu oriento até o uso do travesseirinho, da Mimos, que eu tenho até uma parceria e tal, consigo um desconto. Mas são poucos os casos. Porque se o bebê tem restrição de movimento, não é indicado. Não é indicado para todo mundo. Mas essa touquinha, ela primeiro que ela fica saindo da cabeça. Ele vai virar, se a força elástica for forte o suficiente, ela arranca, muda o posicionamento da touca. Imaginei. Então, são recursos paliativos. Travesseiro, touca, são recursos paliativos. Vai resolver? Não. Vai tratar o seu bebê? Não. O que vai intervir realmente eficaz e que vai fixar e ficar no corpinho do seu bebê? As intervenções manuais. Tanto do terapeuta, quanto da mãe em casa com a massagem laborativa. Isso vai ficar. Ah, mas o reposicionamento também funciona? Funciona. Para os bebês que não têm o componente elástico, que você vira e ele fica. Funciona por quê? Porque eu virei o pescocinho para o outro lado. Eu estou dando oportunidade de movimento para esse pescocinho. Certo? Sobre isso. Ai, adorei! Ó, logo vai ter a nossa baby análise. Eu não sei se eu vou fazer amanhã, porque tá muito ruim a internet aqui. Geralmente é a última quarta-feira do mês. Então eu vou deixar talvez para semana que vem. Eu sempre aviso no Telegram, que é só de recados lá para as mães. Dúvidas sobre o programa, sobre as aulas, você pode escrever na própria aula ou ir lá no direct do Instagram secreto, que às vezes eu respondo por lá também, que é mais fácil a comunicação. Aqui no meu Instagram não aberto nem adianta, porque não, é loucura. Nem acho a pergunta de vocês. Mas a comunicação a gente está sempre ou pelo Telegram, pelo Instagram secreto, algumas mães têm meu celular. Então, saiba que sua dúvida será respondida sim. Então, a Baby Análise acho que vai ficar para semana que vem, tá? Mas eu vou avisar direitinho. E muito, muito, muito bem-vinda ao programa. Você está só começando essa jornada. Estou muito feliz pela sua decisão. A decisão que a mãe toma de falar, vou tomar as rédeas e vou aplicar. Isso muda tudo no resultado que esses bebês têm no tratamento, mesmo que já estão no tratamento com os profissionais, tá bom? Então, parabéns pela sua decisão. Úteis hoje. Obrigadão. Adorei, obrigada. E agora eu vou encerrando aqui. Se você quiser sair, eu vou dar tchau pro pessoal. Agradeço, Jaque. Um beijo para seus pequenos maravilhosos. Obrigada. Tchau.
Ai, gente, foi muito bom. É a oportunidade que vocês têm aqui, gente, de conversar comigo. Não precisa estar no curso. Eu quero atender vocês, mães que têm dúvidas, que estão inseguras de entrar no programa, na metodologia. Vem conversar comigo todas as terças-feiras. Estarei aqui, agora a partir das 9 da noite. Quem tem pergunta ainda tem uns minutinhos para não cair a live. Deixa eu ver, achei da Mayra aqui. Estou tratando desde o primeiro mês de vida. O meu filho está com 5 meses e está demorando muito. Mayra, o que é importante? A demora, às vezes, é natural, dependendo da idade da simetria, do tipo de assimetria, tá? O que não é natural? Se você não está aplicando nada em casa, ou só o reposicionamento, ou coisas que você não está vendo ser efetivo em casa, esse é um ponto. O outro ponto está tendo alguma evolução, alguma mudança, e às vezes não é para melhor, tá? A mudança ela pode piorar também, para depois melhorar. É um efeito gaveta emperrada que eu falo. A gente quer abrir a gaveta, tá emperrada, não abre, não abre, até que você se enche dela e mete o pé nela, vai, então fecha. A hora que fecha com tudo, ela abre. Então é o desemperrar da gaveta. Esse efeito às vezes acontece nos bebês, mas as duas coisas têm que estar alinhadas, né? A melhora, a evolução, a mudança com as suas atividades em casa. Então precisa sim ter esse cuidado, que é o meu tipo de cuidado e abordagem que eu optei, que foi desenvolver algo realmente eficiente, que eu conseguisse ter a condição de analisar antes, durante e depois e acompanhar essa mudança nos bebês. E foi assim que surgiu a metodologia da massagem do abracinho. E hoje lá no curso a gente tem a análise inicial, o acompanhamento, a aplicação e a análise final. Então isso é bem importante para que vocês possam ver que essa evolução está acontecendo. Certo? Deixa eu ver quem mais. Perguntas. Achei aqui, ó. Jana. Bebê com 2. Janaína. Bebê com 2 meses, percebo que o crânio é oval e não sustenta o pescoço. O que pode ser? Jana, meu amor, ó. Bebê de 2 meses ainda não sustenta o pescoço mesmo, tá? O que você vai ver um bebê de 2 meses fazer? De bruços, ele é capaz de lateralizar a cabeça sem necessariamente levantar. Aliás, é bom que ele não levante, porque o bebê que 2 meses que levanta a cabeça sim, ele pode ter tensão de extensão, tensão lá atrás, tá? Olha, até o Alessandro entrou aqui, que lindo. Então, um bebê de 2 meses, cabecinha oval, é ok. O que a gente tem que reparar é se está assimétrica, ou seja, de um lado é oval, do outro lado é chapado. Temos uma simetria. Mas quanto ao pescocinho, ele vai começar a sustentar esse pescocinho lá no final dos 3 meses. Então, é ok. Ó, a Lu tá perguntando aqui, boa, que você me lembrou. A simetria do olho. Como melhorar? Gente, não tem dica que dá para fazer uma melhora. Não tem dica que vai falar assim, ai, eu faço isso. Não dá. Não dá para ter dica de internet de 90 minutos de Reels. Por quê? Porque simplesmente existe um monte de pequenos ossinhos na face que são influenciados diretamente pela sucção, pelo mamar, são influenciados pelo posicionamento do pescoço ou de inclinação, são influenciados pelo posicionamento do corpinho do sacro. Então existe uma cadeia. Lembra que eu falei do antes, durante, depois, do processo? A gente precisa de abordar tudo isso, tá? Então, o que geralmente pode ser a simetria dos olhos, puramente tirando isso que eu citei, pode ser até uma torção intracraniana do esfenoide. Pode ser uma sequência de dominó. Sabe o dominó? Que faz assim, ó. Tem um dominó. Um cai, empurra esse, outro cai, empurra o outro cai. Esse efeito dominó acontece com os ossinhos do crânio. Se eu tenho um crânio,
um pedaço do meu crânio que não cresce, que está sendo impedido de se desenvolver, quem vai começar a mudar para compensar essa retificação? Outros pedacinhos. E aí um vai mudando o posicionamento do outro. Então, a simetria dos olhos começa com uma boa avaliação. Uma boa avaliação para identificar todos os nozinhos, todas as limitações de movimento, todas as dificuldades dos bebês e pegar o que eles estão fazendo de bom, de evolutivo, de proveitoso para elevar isso a um nível. Entendem? Quem mais? Respondido, Jana? Respondido, Mu? Quem mais? Perguntas? A Jé tá falando, ó, estamos fazendo físio há um mês e fazendo reposicionamento e a simetria continua. Também peço calma para vocês, tá? Um mês é o quê? 4 sessões? Uma por semana? Então, eu, por exemplo, no meu consultório, eu avalio a cada 5 sessões. Tem que ter uma pequena mudança. Então, em alguns critérios que eu considero na avaliação. Um deles é a medida. Outro deles é o movimento, o ganho de movimento. Outro é a vitalidade da criança, o quanto ele tá, quanto a fisiologia dela está respondendo no sono, no intestino. Quem está na massagem do bracinho, no programa, consegue acompanhar como eu acompanho nas evoluções, porque tem todo lá a parte de registro. Registro inicial, aí você vai aplicar a metodologia, registro final, comparativo. Isso pode ser mês a mês, por exemplo, tá? Então, pondera. Se você está com um bom profissional, se você está fazendo um reposicionamento adequadamente, sem ter componente elástico, de tempo ao tempo. Ou se ainda falta uma pecinha no quebra-cabeça, que a maioria das vezes acontece, você vai ser muito bem-vinda de experimentar, experienciar o que é o programa da massagem do bracinho. Inclusive, você tem 15 dias para isso. Se em 15 dias não houve nenhuma mudança, 0 mudanças, e você fez a aplicação direitinho, é só pedir o seu dinheiro de volta e investir num tratamento que faça mais sentido para você, seja a órtese craniana, seja ele qual for. O que eu acredito é na integridade do corpo do bebê através da terapia manual. E é isso que eu passo para as abraciners que estão dentro do programa. A Patrícia perguntou, o bebê de 4 meses que fica com a cabecinha para trás e ainda não está durinho. Paty, pode ser uma hipertensão, né? Que ele fica nessa hipertensão, desculpa, uma hiperextensão, que o seu bebê fica por restrição de membranas. Então, existe técnicas específicas que os profissionais aplicam para melhorar isso, e existe um passo a passo dentro do programa que fala só de membranas de extensão, de um bebê que se joga para trás, fica curvado para trás. Tem lá um passo a passo para você aplicar nessas membranas da dura mater, né? As membranas da medula. Deixa eu ver aqui, ó. Bico de sorvete. Minha filha não tem refluxo, mas dorme em colchão com rampa. Isso pode prejudicá-la de alguma forma? Ela tem plagiocefalia. Sim, meu amor. Teve outra mãe da massagem do bracinho também, que eu perguntei para ela. Que a gente fez um teleatendimento e ela me falou, meu bebê dorme em rampa. Falei, mas ele tem refluxo? Ela falou, não, é para prevenir. Meninas, não existe prevenir refluxo com rampa, tá? Pode tirar agora, bico. Bico sorvete, bico doce sorvete, pode tirar a rampa agora. Ela não tem refluxo, não tem necessidade nenhuma. Gente, o que é uma rampa? É uma elevação do colchão, ó, assim. Aí o bebezinho vem, ó o bebezinho, e fica a noite inteira assim, ó, no escorregador. Tanto é que fica lá embaixo, né? O bebê acaba lá embaixo. O que ele tá fazendo aqui? Repuxando todas as membranas dele para trás, tá? Então vai piorar. Lembra que a gente quer? Você tá no programa, você sabe, a gente quer bolinha de bebê. A gente quer abracinho, flexão. O bebê na rampa tá assim.
Certo? Então, isso sim é orientação para todo mundo que está aqui na live que já pensou em usar isso com o seu bebê. A Sheila, tudo começou a melhorar depois do bracinho. Renata, bebê fica no chão, pode piorar a plagiocefalia? De jeito algum. O bebê que fica livre no chão, ele tem oportunidade de se movimentar. Então, é bom. Quanto mais movimento, menos assimetria, gente. Guarda isso. Sheila, agora o bebê tá dormindo tranquilamente depois do tratamento. Eu falei que ele ia dormir muito ainda, depois você me conta amanhã quanto tempo ele dormiu. Neidina, minha bebê tem 9 meses, tem torcicolo e assimetria. Dorme com muito com a cabeça para trás. Torcicolo influencia totalmente, meu. Limitação de movimento, ele vai achar a posição de conforto. Então, quando a gente aumenta o movimento, ela não precisa mais colocar-se em posições bizarras, né? Que não é natural, para sentir um pouco de conforto. Ei, eu vi que acabou de entrar agora a mamãe no programa. Parabéns pela decisão. Muito, muito obrigada por acompanhar, pelas perguntas. Obrigada, Jaque, por estar aqui, por entrar na live. Terça que vem, 9 horas, hein? Eu voltarei aqui nessa live e eu quero muitos coraçõezinhos, quero perguntas, quero gente participando comigo aqui ao vivo. Combinado? Um beijo enorme para vocês e até a próxima.